talvez não saiba quem fui eu. Talvez um sábio vos diga que fui outrora um poeta da ebulição, inimigo ferrenho das águas cristalinas. Cada tomo de poemas incendiários nós o abriremos, e mesmo sem ler, sabemos de que lado lutar. Todo negacionista da cultura é desde já meu inimigo jurado. Morre, verso meu. Morre como uma pessoa, anônima como tantas tombadas pelo capital. Camarada vida, a trote mais rápido, marchemos mais rápido. Lutamos pelas palavras, pela ciência, pela verdade. Com a língua áspera dos cartazes, eu nasço. Movimento incansável das ruas. Alô, boa tarde! Bom dia! Tudo bem, pessoal? Boa tarde! Bom dia! Bom dia ainda, né? Pra quem não almoçou, eu também não almocei, então bom dia pra todo mundo. Meu nome é Aline Klein, eu sou editora da Jacobin Brasil, que é uma revista de publicações socialistas. Estamos aqui a convite da Flipei, com muita alegria, todas as editoras independentes que estão fazendo esse belíssimo evento. Queria dar os parabéns para a produção já de antemão. Uma salva de palmas, porque o evento está muito bom. E o final de semana está só chegando, hein, pessoal? Então, preparem-se. Agora a gente vai ter a mesa que está marcada aqui na atividade, que é Quem Chocou o Ovo da Serpente, 100 anos de podre fascismo. Essa mesa, ela teria dois convidados que não puderam estar aqui. Um é o professor Valério Arcari, que está aqui em Paraty, teve uma apendicite, está no hospital agora. Mas está bem, está tudo bem, provavelmente sai amanhã do hospital e a gente vai poder conversar com ele aqui pela Flipei. E o Jones Manuel, infelizmente, não conseguiu chegar. Ele estava a caminho, mas não conseguiu, teve um problema. A gente sabe que uma boa parte de vocês veio para ver o Jones aqui hoje. A gente vai tentar representar aqui um pouquinho a ausência dele. Somos todos camaradas socialistas dedicados à luta da classe trabalhadora e vamos aqui tentar manter o debate sem esses dois grandes camaradas, que é o Valério e o Jones, que infelizmente não conseguiu chegar. Mas estou aqui com um pessoal muito bacana também, que estão com seus livros, são autores de livros que estão à venda. Para lembrar para todo mundo que a gente vai começar aqui a atividade, mas os livros que vão ser discutidos, apresentados aqui pelos autores, estão à venda na nossa livraria aqui atrás, no ônibus, enfim, vocês podem... E depois o pessoal, quem comprou e quiser uma sessão de autógrafos, os autores vão sentar ali no canto e autografar. Eu estou comigo aqui, ó, com o autor desse belíssimo livro da N-1 Edições, Jônifer Barbosa, está aqui, que é professor da PUC, do Departamento de Filosofia, um camarada autor de diversos livros, artigos na área de filosofia contemporânea, filosofia política contemporânea, e que vai conversar um pouquinho com a gente hoje. Bem-vindo, Jônifer. E estou aqui com o meu camarada, que é editor da Jacobin da Europa, meu camarada David Broder, que está lançando esse livro, que foi traduzido por mim, que é Primeiro Eles Tomam Roma, que é um livro pela Autonomia Literária. O Broder é um historiador especialista em história italiana e editor da Jacobin Europa. Então, o nosso camarada aqui, que vai ter a ajuda do nosso grande amigo, que já salvou muitas vezes a gente nesse tipo de evento, que vai fazer a tradução, porque o Broder, nosso camarada, ele vem de longe, não aprendeu ainda a falar português, mais ou menos, né? Aí ele fala um pouquinho o que ele sabe. Então sejam bem-vindos, espero que todos tenham uma ótima atividade, apesar das ausências. E viva a Flipei! Vamos começar! Então a gente vai começar com uma fala do Jônifer, que podia contar um pouquinho o que ele anda pensando, um pouquinho do que ele preparou para a nossa conversa aqui hoje.
Bom dia a todos, todas. Uma grande alegria estar aqui. Quero parabenizar esse espaço da FLIPEI, organizadores, organizadoras. É um espaço que, nos últimos anos, se constitui como um campo de lutas, de debates. E o que eu preparei hoje para a gente conversar é justamente tentar responder e avançar esse tema proposto pela FLIPEI. Quem chocou esse ovo, esses ovos do fascismo? E a partir disso, analisar algumas questões do que a gente pode chamar o fascismo e o neofascismo contemporâneo. Né? Então, não é apenas uma intervenção genealógica, conceitual, histórica, até porque esse problema das origens, né, de encontrar uma origem, é uma questão historiográfica bastante complicada, né, principalmente a partir de uma posição mais benjaminiana, como é a minha, mas analisar as retomadas, as estratégias dessas questões no nosso presente. Né? Então, a primeira questão que eu coloco aqui para a gente discutir, depois, né, abrir para a mesa, é entender o fascismo como uma questão moderna. Pode parecer muito simples o que eu estou falando, prosaico, mas o fascismo ele se atrela diretamente às questões do capitalismo e do colonialismo. Né? Então, não há que se falar, por exemplo, do fascismo, por exemplo, na antiguidade, no mundo medieval. Né? Então, o fascismo ele se engendra como uma questão que se atrela justamente à instauração do capitalismo no mundo. Né? E, acima de tudo, com essa necessidade que o capital tem. O Marx nunca usou o conceito de capitalismo, mas o termo capital. Essa necessidade que o capital tem de uma violência sanguinária, paralegal, de extermínio, justamente no momento de suas crises. E o fascismo aparece nesse contexto, vamos pensar assim, dos anos 20, dos anos 30, né, com essa nomenclatura, num contexto europeu, para denominar uma das facetas dessa violência. Né? Então, quando a gente fala de fascismo, né, a gente tem que falar dessa necessidade, né, de uma estruturação violenta do próprio capital. E aqui, quando a gente fala também do fascismo enquanto movimento histórico, a gente pode recorrer à crítica antifascista, por exemplo, feita no interior da esquerda, sobretudo aqui, que eu vou recorrer nos anos 20, com essa grande mestra de todos, que é Clara Zetkin. Né? Clara Zetkin, que uma militante comunista, que teve uma participação, né, vocês sabem, o Dia Internacional das Mulheres, etc., parceira de Rosa Luxemburgo, mas que lança teses extremamente preciosas do Comintern, tentando dar conta do que era, nesse momento, o próprio fascismo italiano, de Mussolini. Né? Então, a Clara Zetkin, ela dirá que, por exemplo, dentre as várias questões novas que o fascismo introduz em termos políticos jurisdicionais, né? E aqui eu estou fazendo, pessoal, inicialmente, uma marcação mais no contexto europeu, e depois vou tentar mostrar como muitos desses conceitos para nós são mais extremamente complicados. Né? Então, uma das características que a Zetkin lança nesse informe ao Comintern acerca de uma tentativa de interpretação da situação italiana, né? Em 22 nós tivemos a marcha sobre Roma, tivemos eventos em Bolonha, com assassinatos, já no início de uma guerra civil na Itália, né? E depois a subida de Mussolini como primeiro-ministro. Né? Uma das características importantes que elas não colocam é o seguinte: o fascismo ele estabelece um uso ofensivo, estratégico do Estado, né? dos aparatos da institucionalidade burguesa para atingir os inimigos, seus inimigos políticos. Muitos desses inimigos, né, forjados de uma forma mitológica. Né? No caso, por exemplo, você tem um contexto histórico que é de antissemitismo. O antissemitismo ele já vem do século XIX, por exemplo, né?
mas, sobretudo, a classe operária, que nesse momento, após a Revolução Russa de 17, é vista como um elemento estrangeiro dentro de cada país. Né? Sobretudo, essa mobilização que o comunismo internacional tem, são vistos como elementos antipatrióticos. Né? Então, essa faceta que um anarquista italiano de 22, extremamente importante nos estudos antifascistas, chamado Luigi Fabri, vai definir como uma contra-revolução preventiva. O fascismo é uma espécie de contra-revolução preventiva. Você tem uma situação de conflito social, de colapso, de desemprego, né? E há uma mobilização importante dos movimentos operários, sindicais, e o fascismo ele atua como uma contra-revolução preventiva, mesmo numa hipótese de uma revolução que está sendo atacada, atingida, como é o contexto italiano. Né? Então não se trata daquela contra-revolução no sentido mais clássico do termo, né? No sentido estatal, mas ela intervém diretamente nos aparatos de representação do proletariado e fisicamente atacando. Né? Então, esse é o primeiro ponto, né? E aí depois eu quero retomar essa discussão, porque esse uso ofensivo das instituições do Estado, ele tornou-se uma prática normalizada no neoliberalismo. Depois eu quero discutir esse tema do neofascismo com vocês, né? E atrelado a isso, o apelo ao mito de nação, ao mito de guerra, né? Vocês sabem que no século XIX ele operou aquilo que a gente vai chamar de um processo de antropogeografização do Estado, a tentativa de dar uma espécie de uma faceta de conteúdo, né? Aquilo que o século XIX pensou como, por exemplo, a ideia do povo, né? Um conteúdo linguístico, gastronômico e principalmente racial, né? Então, esse apelo ao mito de nação, ele se vincula também a uma ideia de tentar colocar esse Estado burguês acima dos conflitos de classe, né? E também a despolitizar esses conflitos, apelando a uma ideia, por exemplo, de defesa imunitária da nação. E por isso também, outra característica importante desse fascismo histórico aqui nos anos 20, falando no contexto italiano e depois no contexto alemão, que são muito próximos, é o imperialismo, né? Então, você tem, é clichê falar aqui para vocês, mas do século XVI até o século XIX, século marcado pelos colonialismos e pelo imperialismo. Mas nós temos aqui dois países específicos, né, que são, por exemplo, Itália e Alemanha, que querem ser o Putin desse histórico de espoliações, né? Até porque são países que se unificaram de forma muito tardia, no caso, Alemanha e Itália, né? Então, nós temos, nesse contexto italiano, genocídios na Eritreia, né? Anexação da Líbia, da Etiópia, no contexto alemão, né? O genocídio herero, né? A ocupação, a invasão da Namíbia, né? No contexto japonês, a restauração Meiji, as guerras sino-japonesas, né? Então, ele tem essa dimensão de ampliação baseado nessa ideia triunfante da nação, né? E também esse apelo a um conceito bastante antiquado para esse contexto dos anos 20, que é da guerra e da ética guerreira. Por que é antiquado? Porque a Primeira Guerra demonstrou que a coragem militar, ela não está mais presente no fronte, né? As falanges gregas, né? Né? As forças romanas que eles, né, históricas que eles elogiam tanto, né? Não estão mais presentes numa guerra que se dá agora pelas trincheiras, pelo uso de armas químicas, né? Então há essa espécie de inadequação mitológica, de um elogio da guerra, né? Que se estabelece nesse momento de espírito guerreiro, mesmo que muitos dos membros, aqui falando tanto do nazismo quanto do fascismo, sejam combatentes ou tenham patentes menores. A gente viu isso com o bolsonarismo, por exemplo, né? No caso, por exemplo, no contexto alemão, né, você tem como chanceler um mero cabo, né? Então há esse elogio da guerra, esse elogio da violência, esse militarismo, né?
e que se vincula principalmente ao uso específico que choca no contexto europeu de uma violência que é miliciana, que é extralegal, né? De forças, aparatos de violência que extravasam, né? As forças armadas, a esfera da polícia, ou a própria esfera da polícia, ela se modifica drasticamente nesse uso dessa violência fascista, né? E, ao mesmo tempo, uma outra característica importante que eu quero destacar aqui, né, é essa ambivalência com a democracia representativa liberal, né, e essa aliança que é com o capital. Porque, nesse momento, né, há uma necessidade de sobrevivência do capital em crise, né, mas, ao mesmo tempo, você tem, no caso do Mussolini, né, o fascismo assumindo como um partido mesmo, né, assumindo cargos específicos na Itália, né? E é curioso como a democracia representativa liberal, ela tem já essa característica que é a despolitização das questões, retirar a ideia da política, qualquer tipo de luta de classe, assim por diante, né? Então, embora vocês encontrem historicamente, sobretudo, e aqui estou falando do fascismo histórico aqui, italiano, né, e também na Alemanha, a presença de uma demagogia anticapitalista, de uma demagogia, né, contra, por exemplo, os grandes financistas internacionais. Isso se dá apenas no discurso, porque há uma aliança estratégica nesse momento. Isso é perceptível, tanto na Itália quanto na Alemanha, um conjunto de legislações voltadas a proteger o grande capital nesse momento. Vocês sabem que antes da guerra, a gente vinha conversando, né, aqui com o brother no início, as alianças que existiam entre Mussolini, a Inglaterra e os Estados Unidos eram evidentes, né? O próprio elogio, por exemplo, que Hitler mantinha ou tinha do colonialismo britânico, né? Essas questões depois se modificam, mas você tem essa relação. Bom, fechando esse ponto das características, a gente pode falar de alguns pressupostos intelectuais, né? Porque, geralmente, na Itália, esse famoso filósofo social-democrata, né, que é o Bobbio, né, ele dá uma definição que se tornou muito corrente na Itália para se definir o fascismo, né, que ele diz o seguinte: o fascismo ele não tem qualquer tipo de afirmação, qualquer tipo de definição própria, ele é o anti, ele é anti-tudo, é antipolítica, é anti-mulheres, etc, etc, né? Mas a gente precisa se contrapor. Eu acho que a obra do Traverso, mais recentemente, é uma contraposição a isso, tenta se contrapor a isso no contexto italiano, que é falar que sim, há uma cultura de fascismo, né? Assim como o Pugliese, um importante mitólogo italiano, né, que faleceu nos anos 80, vai dizer, há uma cultura da direita, e necessariamente fascismo, né, o fascismo apela, isso é muito importante destacar isso, a um pressuposto filosófico, teórico, mesmo que ele seja místico, né? E aí é muito evidente a gente analisar, por exemplo, todo o apoio que os fascistas tiveram no ambiente intelectual italiano, né? Luigi Pirandello, né? Giovanni Gentili, Marinetti, né? E é muito interessante esse vínculo que há de uma desestruturação radical da própria noção de partido, né? Porque o fascismo e o nazismo já não se vinculam como partidos naquele sentido clássico, eles são movimentos, né? Movimentos de uma maneira muito, muito próxima, por exemplo, aos movimentos artísticos de vanguarda, né? Ou seja, se colocarem não mais como uma doutrina puramente política, mas como uma doutrina que envolve as formas de vida, meios de viver. Isso vocês podem pegar o verbete, o famoso verbete que Giovanni Gentili escreveu para Einaudi, né? O fascismo vai dizer, ele é total, né? O primeiro uso do termo totalitarismo está entre os fascistas italianos, vai dizer, olha, ele espraia-se a todos os domínios da vida, não há mais distinção entre público e privado, e assim por diante. Então tem essa característica, né? Então, e essa questão das massas, é um movimento de massa, o uso da propaganda, né? Mas ao mesmo tempo, né, diferentemente, por exemplo, do que a gente vai ter numa polêmica como a Hannah Arendt traz ali das origens do totalitarismo, né,
que é a obra que ela finaliza em 52, a massa é também o ponto de partida necessário de toda e qualquer política nesse sentido contemporânea, na medida, né, que se a gente for usar o vocabulário Foucaultiano, ela se governamentalizou. Só que o fascismo, ele parte de uma ideia de massa para atomizá-la, para separá-la, para despolitizá-la e, nesse momento, atuar, né, utilizando-se do extermínio como uma prática habitual de governo, né? Então, feita essa breve digressão sobre o tema de uma fundamentação do fascismo em seus conteúdos, né, em suas estratégias, né, eu quero fazer uma análise com vocês rapidamente sobre o tema das retomadas dessa discussão de forma contemporânea. Por quê? O Enzo Traverso, né, que é um filósofo italiano que está hoje, ele é professor de Cornell nos Estados Unidos, lançou uma polêmica muito interessante que nos faz pensar, né, sobre a distinção que o Traverso faz entre o que ele chama de pós-fascismo e neofascismo, né? O que o Traverso diz? Isso para tentar entender, por exemplo, as questões italianas recentes, como o Fratelli d'Italia, ou como a Frente Nacional na França, né? Ou mesmo, em certo sentido, né? E aí eu vou tentar contrapor ao argumento do Enzo Traverso em alguns momentos, né? Ao próprio bolsonarismo, que é o seguinte: diz o Traverso, os pós-fascistas, eles não têm mais aquele apelo mitológico como os fascistas históricos tinham, por exemplo, uma ideia monolítica de nação e ao imperialismo e, por exemplo, a um tipo de violência que é explícita, eleger o inimigo, né? Eles conseguiram fazer um ajuste de discurso, de táticas, né? E mesmo de estruturas partidárias, a própria democracia representativa, né? É o que o Grifo, né, chamará o seguinte: ele diz que nós vivemos hoje contemporaneamente na Europa o chamado gerontofascismo, né, que é o fascismo envelhecido, ou seja, ele não busca mais expandir-se, né, em termos de um imperialismo, né, mas, por exemplo, proteger os nossos empregos. Né? Ele se ajusta a uma ideia, por exemplo, de um gerenciamento da economia liberal. Né? E, ao mesmo tempo, se a gente for analisar, por exemplo, o movimento da Frente Nacional com a família Le Pen, né? Diz o Traverso, o pai, né? Como é o nome daquele idiota? Né? O Jean-Marie Le Pen, segundo aquele grotesco Jean-Marie Le Pen, segundo o Traverso, ele seria um neofascista, na medida em que ele tem apego a um discurso histórico e tentativa de restaurar o fascismo, né, no sentido literal. Já, por exemplo, a filha, Marine Le Pen, ela seria pós-fascista, pelo fato já de ser mulher, pelo fato de trazer inúmeras pautas da democracia representativa e dizer: nós não rompemos com os postulados de 1789. Nós não rompemos. Né? Como, por exemplo, Mussolini dizia, nosso projeto é acabar com 1789. Né? Nós não rompemos com a democracia representativa, etc. etc. Né? Enquanto, por exemplo, para o Traverso, neofascismo seria, por exemplo, remanescentes como o da Estrela Dourada na Grécia, né? Os grupelhos, né, neonazis na Alemanha e assim por diante, assim por diante. Bom, por que eu acho que a gente tem que matizar essas questões quando a gente trata de Brasil, de América Latina e assim por diante, né? Primeiro, a gente precisa analisar a história política mundial não a partir apenas das revoluções europeias, mas, sobretudo, das revoluções ou das revoltas anticoloniais. Uma questão que o próprio Traverso destaca, e que vocês vão encontrar até na obra da Hannah Arendt, né, em 52, que não é milagroso, não é um evento originário, que de repente nós tenhamos assassinatos em massa no pleno coração da Europa, né? Quando nós temos séculos e séculos de técnicas, de discursos,
vinculados, por exemplo, ao dispositivo colonial. Né? A gente só consegue compreender isso, o Francis Fanon faz de forma belíssima lá nos Condenados, até nos anos 60, né? Nós só podemos compreender de uma forma rigorosa o que é a violência nazista, o que é a violência fascista, se a gente compreende essa violência num contexto muito mais amplo da história do colonialismo. Por exemplo, né, Clóvis Moura fala de cozinhar escravos aqui no contexto brasileiro, em que a pessoa ela era condenada à morte, ela era cozinhada em vida e essa cocção ela devia ser testemunhada por familiares, por amigos e assim por diante. Ou seja, não só uma violência, uma morte que é permitida, mas ela tem um cerimonial da morte, né? Então, não é nada, eu diria, embora eu estou falando isso de uma maneira enorme, não é nada chocante que a gente tenha essa violência agora voltada para, né, os nacionais europeus, né, no contexto do fascismo e do nazismo. Então, numa história das técnicas governamentais, né, o fascismo histórico e o colonialismo eles se vinculam de uma forma extremamente próxima, umbilical, né? E ao mesmo tempo, né, a gente não consegue ajustar a tática, a ofensiva bolsonarista nesse vocabulário do pós-fascismo trazido pelo Traverso. Até porque todas as referências ao assassinato, né, a ditadores sanguinários, né, esse elogio mesmo aos fascistas como Mussolini que o Bolsonaro traz, são literais. E quando a gente fala de um retorno da violência para nós, que não é um retorno, essa violência é cotidiana, é contínua, é um estado de exceção permanente, a gente fala de um tipo de violência que é a violência escravocrata, né? E aqui a gente pode entender que é pertinente se falar em neofascismo no nosso contexto, entender um vínculo muito importante que há entre os neofascismos e o que a gente vai chamar de gestão neoliberal do mundo, que aparece teoricamente nos anos 40, com Hayek, com Friedman, dos anos 50, e que se estabelece como um laboratório no Chile de Pinochet em 73. Né? Ou seja, nós temos nas ruínas do liberalismo, né, da Wendy Brown, né, a companheira da Judith Butler, ela diz, olha, né, isso é um argumento que o Lazzaratto também traz no seu livro recente. Quando a gente fala da violência ou do discurso da extrema-direita contemporânea, isso chocaria os neoliberais. Não chocaria. Né? Hayek, Friedman estiveram no Chile e o estabelecimento, né, de sequestro, de desaparecimento, de torturas, né, foi o que possibilitou a instauração de uma ideia de livre mercado, de produção da concorrência no contexto chileno, mas não só chileno. E aqui, por exemplo, a gente vai pegar a Bolívia, né? Nós tivemos no contexto boliviano a presença de membros da Ordem Novo, como Giuseppe de Arquiaia, né? Um fascista histórico que queria restaurar o partido de Mussolini, né? E Klaus Barbie, um dos principais torturadores do regime nazista, que nesse momento atuam na Bolívia, treinando o exército boliviano para torturar como membros do Departamento de Estado, porque nesse contexto de Guerra Fria era preciso recrutar os melhores, né? Então, a questão que se coloca para nós, acima de tudo, num contexto neoliberal e expropriador de forma absoluta, né, no sentido dessa expansão do capital que torna imprescindível a violência, o fascismo ele não se torna uma entidade monolítica, homogênea, atrelada, por exemplo, a um líder fascista, a uma insígnia fascista, mas ele se torna uma modalidade, uma técnica governamental. Né? E aqui, para fechar, acho que já avancei bastante, né? Para fechar, a gente precisa olhar com cuidado a nossa condição, né? Os conceitos que a gente pode extrair dessa condição. Né? Eu tenho um autor que eu gosto muito, que eu acho muito importante para a gente entender o presente, né? Que é esse filósofo francês, que é o Bernard Stiegler. Né? Infelizmente, ele não tem nada traduzido no Brasil,
fica a dica para autonomia literária, né? Para N-1, porque ele foi o orientando do Derrida, só que o Stigler, na sua juventude, ele foi assaltante de bancos, né? Ele iniciou sua carreira filosófica na prisão, né? E o Bernard Stiegler, ele tem uma tese bastante instigante sobre o presente. Ele diz assim, muita gente fala de um processo que ele morreu na pandemia, o Stiegler, né? A gente fala do tempo presente, da digitalização, da economia de plataformas, da uberização como um período pós-industrial, né? Como um período da flexibilização, aí aquele idiota daquele Schumann, né? Um alemão heideggeriano, Heidegger, foi uma importante fonte do nazismo, fonte, permaneceu nazista até o fim das suas vidas, vai dizer, a sociedade do cansaço, flexibilização, não. O Stiglitz dirá o seguinte, nós vivemos o tempo da hiperindustrialização, no sentido de que a acumulação do capital, ela está em nossos cotidianos, ela está no próprio piscar de olhos nossos, né? Só que sem aquela contrapartida que a gente tinha, por exemplo, no início lá do capitalismo industrial, que eram os sindicatos organizados, adulto operário, estamos sem esses anteparos, né? Essa é a tese do Stiglitz. Só que eu acho que a gente não consegue mais pensar esse capitalismo predatório, esse predador, a partir do conceito da industrialização, na medida em que ele se assemelha muito a esse capitalismo, tal como o capitalismo colonial, lá, da sua implementação, mas nas colônias, sobretudo com o regime de plantation, né? Wakefield na Austrália, mas não só, no Brasil. Então, há uma dimensão colonial explícita nesse nosso processo. E para a gente existir a isso, não basta voltar àquele conceito da velha revolução proletária apenas, né? No sentido de, por exemplo, tomar o Estado. A gente precisa voltar ao legado das revoltas anticoloniais, no sentido de que elas visavam não só colocar uma classe no poder, talvez, muitas delas, mas lutar contra o próprio capitalismo. Então, a frase que eu quero deixar aqui para finalizar e para a gente debater depois é: o antifascismo consequente, necessariamente, deve ser anticapitalista. Quero agradecer demais e fico à disposição. Obrigado. Aulão, hein, turminha? À beira da praia, uma hora dessa, a gente tendo uma aula completa, assim, de fascismo, é para poucos. Agora vamos ouvir o camarada e também professor, historiador, David Broder. E eu só queria falar uma coisa, que o professor citou muitas vezes o Enzo Traverso. Eu só queria fazer o jabá da firma, que é: a gente entrevistou o Enzo Traverso na primeira edição impressa da Jacobin e tem no nosso site também. Então, e alguns outros autores também estão trabalhados no nosso site. Dê um Google lá nos autores que o professor citou e comprem essa belíssima revista socialista. David. Bom dia. Bem-vindos a todos, todas. É prazer para mim estar aqui. Infelizmente, não consigo falar português, então tenho que falar inglês. Okay, so I'm maybe going to talk about Italy. Of course, well, I am a historian of Italy, and of course I'm bound to say that Italy is the most important country in the world, and that we can understand everything by looking at Italy. Eu, como historiador da Itália, eu sou meio que vou tendência a dizer que a Itália é a parte mais importante para entender tudo o que acontece, e eu vou falar fundamentalmente da Itália. However, in this case, I think there's two reasons why it is very interesting, even for talking perhaps about Brazil. The first is, of course, that Italy is the country where fascism begins. When we look at the 100th anniversary of the March on Rome this month, where Giorgia Meloni had the same week become the Prime Minister, the sort of parallel was obvious. Mas nesse caso eu acho que há dois casos interessantes pelos quais é importante falar da Itália e também do Brasil. Olhando, por exemplo, o fato de que se cumpriram 100 anos da Marcha sobre Roma, ao mesmo tempo que a Giorgia Meloni foi eleita ministra na Itália, e o paralelo é bem evidente.
The second reason is, of course, the process that's been going on in Italy for some 30 years. This was the first time that we've had a prime minister from the so-called post-fascist tradition, but the party has already been in government since the 1990s repeatedly, and as I explain in the book, whose Portuguese title currently escapes me, Primeiro eles tomaram Roma, this is the culmination of a general desertification of the political field, not a government arriving in response to social conflict, but rather a party that's taken over in the context of an already defeated left and a very pacified society. O segundo motivo é que há um processo que já vem ocorrendo na Itália há uns 30 anos. É a primeira vez que um partido pós-fascista está no governo, né, ou é eleito como chefe do governo, mas ele já está no governo desde a década de 90, que é algo que eu falo no livro. Primeiro eles baixaram sobre Roma, primeiro eles tomaram Roma. E esse processo não diz respeito ao Estado pacificando, ou tomando o poder para pacificar, mas uma total desertificação do espectro político. Because when we look at Fratelli d'Italia in Italy, it's not like when we talk about maybe Trump or Bolsonaro, and there's this revived discussion. Joe Biden said the MAGA Republicans are semi-fascist. But when we're looking at the Italian case, it's not an analogy or a loose comparison. It's a genealogy, it's a continuation of the historical fascism. O caso italiano é um pouco diferente do bolsonarismo no Brasil, do trumpismo nos Estados Unidos, como quando o Biden, por exemplo, chama os republicanos MAGA de semi-fascistas. Na Itália trata-se de uma continuidade, de uma continuação do fascismo, não de uma retomada. But when I say there's a genealogy from fascism, Fratelli d'Italia is a continuation of the party Movimento Sociale Italiano, created by neo-fascists in 1946, but a party which, although taking part in elections, although accepting Italy's junior place in the Western Alliance, a party which continued to openly call itself fascist even into the 1980s. Existe uma genealogia na Itália. Então, quando o Fratelli d'Italia é genealogicamente herdeiro do movimento social italiano, fundado em 1946 e que abertamente continua se declarando fascista. Nonetheless, if it's a genealogy, as in the title of my next book, Mussolini's grandchildren are now in government. The fact that they have a family link, the fact that it's a continuation, doesn't mean that it's just the same thing. And I think, as Jonathan said, a lot of the social context in which it has risen is very markedly different from that of a century ago. Portanto, independentemente dessa genealogia, por exemplo, como ele vai ver no próximo livro, sobre os netos do Mussolini que continuam na política, não significa que as coisas continuam iguais. Há uma contextualização histórica, como o Jonathan falou, que muda as condições dessa continuidade, dessa genealogia. In particular, the absence of revolutionary threat, the absence of social violence, which existed after World War I, of course, in the context in which fascism originally arose, millions of men with recent military training, mass unemployment, grand ideological ideas of radical social change, that's missing from all sides of the political spectrum. O que desaparece, por exemplo, é a ameaça de uma revolução, a presença de violência social e questões contextuais, como, por exemplo, o emprego massivo, desemprego em massa, que alteram a continuação desse processo na Itália. And even the ways in which Meloni promotes an aggressive national identity are themselves an expression of this postmodernism. E mesmo a forma como Meloni alimenta uma identidade nacional é uma forma de expressão desse movimento. And when I say I said it's a postmodern one, because
I think a good example of this can be found by looking at Giorgia Melani's memoir, which was published last year. E eu digo que isso é um movimento pós-moderno, que é algo que pode ser observado nas memórias, na biografia da Giorgia Meloni, que foi publicada no ano passado. One of the great aims and framing ambitions of historical fascism was, of course, to build an Italian empire, similar to those of Britain and France, but also recreating the ancient Roman Empire. Um dos objetivos do fascismo histórico italiano era construir um grande império italiano, similar ao francês ou ao britânico, mas também reavivando a ideia do Império Romano. In Giorgia Meloni's book, of course, she does not set out to create a new Italian empire. You know, they're not going to invade Libya. And indeed, in her book, one of the most striking things is she makes no mention of historical fascist empire, of Mussolini's attempt to build an empire. A memória, a biografia da Giorgia Meloni não faz uma única menção à tentativa do Mussolini de criar um império italiano. Ela não fala também isso, uma retomada, de criar um império italiano, invadir a Líbia ou coisa assim. Clearly she recognizes that the history of genocide, but perhaps more than anything, the failure of the Italian empire makes it something that she can't attach herself to. So instead, she talks about a different kind of civilization, a different empire from history, which she seeks to model her politics on. Que ao reconhecer o genocídio, o fracasso da empreitada imperialista, ela não consegue se ligar a essa premissa. Então ela fala de um projeto de uma nova civilização. So the different civilization she talks about, and one which she has repeatedly identified herself with, is Numenor in the Lord of the Rings novels. Então, essa nova civilização de qual ela fala, e uma com a qual ela se identifica muito, é a de Númenor, que é um reino do legendário do Senhor dos Anéis. So Giorgia Meloni has repeatedly compared herself to Faramir, who's I didn't know the books well, but apparently he's a prince. Então, dos personagens com os quais ela se identifica é o Faramir. Eu não conheço o livro muito bem, mas é dos personagens com os quais ela se identifica. So the quote she often uses is one where basically Faramir says, I don't love the blade of a sword or the arrow which attacks the enemy. I love only that which they defend, the men of the city of Numenor. Então, uma das frases que ela cita constantemente do personagem é que eu não amo a espada ou a flecha que atinge alvo, mas aquilo que eles defendem, que são os homens e as mulheres de Númenor. Okay, so one way we could say that this is a postmodern idea is that, of course, Numenor is fictional. Uma das formas que a gente pode dizer que isso é uma ideia pós-moderna é que, primeiramente, Númenor é uma ficção. But it also has other advantages. One of which is that Numenor, its history is eternal. It refers to a timeless past that exists outside of history, an unchanging and eternal civilization. A outra é que Númenor, ficcionalmente, é eterna. Ela lia a história de forma eterna, não tem fim. But even in Tolkien's writing, Numenor becomes godless and is defeated. Mas mesmo na literatura do Tolkien, essa Númenor se torna, ela é derrotada, ela é ruim. So Meloni seeks to replace real Italian history with the history of Lord of the Rings, the people that risks decline and collapse. Então a Giorgia Meloni tenta substituir a história pela história do Senhor dos Anéis. And attaches this to her own civilizational defense, which is resisting the Great Replacement. E se liga a isso na tentativa de resistir à grande substituição muçulmanos. Yes, so the idea of the Great Replacement, it's a conspiracy theory often used by Meloni, and actually which comes from a non-fascist tradition. It comes from a French conspiracy theorist called Renaud Camus, which alleges that global banking interests and Marxists are in combination to use mass immigration to ethnically substitute whites with Africans and Muslims. Então essa ideia da grande substituição, na verdade, não vem do
fascismo histórico, mas com uma teoria da conspiração do pensamento francês que pauta que os marxistas e bancos, interesses financeiros pretendem substituir a população branca da Europa com levas migratórias de africanos e muçulmanos. So the imagery this creates is not that Italy is a historic imperialist country, or still less one that wants to invade its neighbours, but rather a country that is under attack from a global imperialism directed against it. Então, essa ideia pauta que a Itália não é uma nação imperialista, um Estado imperialista, mas é uma civilização que se defende dessa invasão, de uma invasão, de um movimento global contra os seus princípios. So this also creates problems, though, because Meloni is often asked to talk about 20th century history, about fascism, through the kind of anniversaries and public holidays that explicitly refer to the history of fascism. They make fascism and anti-fascism continue to be live subjects in Italian public discussion and defining elements of national history. Isso cria alguns problemas, porque fascismo e antifascismo ainda estão na esfera pública, no domínio público italiano, e a Giorgia Meloni é constantemente convidada para falar em feriados nacionais a respeito dessas questões, da história nacional, na esfera pública. And the way that her party essentially handles this is to reframe World War II around events which make Italy and Italian nationals appear as victims rather than as aggressors. E a forma que o partido encontra para manejar isso é recontar, criar uma nova narrativa da Segunda Guerra Mundial, de modo que a Itália não passe como uma vítima e não como uma das nações agressoras. So this is most typified by the fact that alongside the Italian state's commemorations of the Holocaust, in 2005 the far right introduced a national day of memory for Italians murdered by anti-fascist partisans in Yugoslavia. Então, uma das coisas que aconteceram, por exemplo, ao lado das datas de lembrança do Holocausto, a extrema-direita italiana conseguiu criar datas em memória dos combatentes fascistas que foram assassinados pelos partidanos antifascistas em Yugoslávia. And this event is regularly recast using the language of the Holocaust, of genocide, of ethnic cleansing against Italians. E esses eventos são em geral descritos, são referidos a partir do vocabulário do Holocausto, de genocídio, criando um paralelo com esses acontecimentos. And in turn, the connection between the supposed genocide against Italians in 1945 and the contemporary ethnic cleansing and destruction of the Italian population by immigration. E, consequentemente, isso leva a criar um paralelo também entre o genocídio real e esse suposto genocídio da população italiana sofrido por conta dos imigrantes que invadem a Itália. And just to emphasize the kind of comparison between these events in Yugoslavia and the Holocaust, often, in fact, local councils which are run by far-right mayors or local governments will actually hold one event to remember both sets of victims. And they talk about this in the language of kind of overcoming conflict, and pacification. We should recognize all victims, whether they were fascists or whether they were Jews. Então, uma coisa que tem acontecido é com um certo vocabulário, uma retórica de superar conflito e criar pacificação, é que algumas comunas têm criado feriados para os dois lados, então para as duas vítimas, as vítimas do Holocausto e as vítimas fascistas, como se, independentemente de serem fascistas ou não, nós tenhamos que lembrá-los e superar as adversidades e os conflitos. But the reason I mention these things is not that they are just crazy sounding and obviously wrong and unacceptable in other contexts.
but actually to emphasize how normal they have become in Italy, how they've become the dominant way of talking about the past, which is to remove any dimension of conflict, any dimension of superiority, any sense that the anti-fascists were right and the fascists were wrong, instead to just tell a story of the victims of history, people who suffer. E eu estou enfatizando essas coisas, independentemente delas serem indefensáveis e com relações, porque isso se tornou normal, tem se tornado uma forma normal de falar sobre o passado, esvaziando essa história de qualquer conflito e tornando cada vez mais disputável de algum modo a ideia de que os antifascistas estavam certos e os fascistas errados. Então tem se esvaziado, isso tem se tornado normal. So in this sense, I think what we see with Fratelli d'Italia, a post-fascist party, a party rooted in historical fascism, a party that celebrates some historical fascist figures, isn't that they're trying to promote the recreation of fascism, a regime, anything like that, but they're waging a very successful battle to delegitimize and decriminalize anti-fascism. Então, o que o partido como Fratelli d'Italia tem feito, o partido pós-fascista, é de maneira muito bem sucedida, tem sido bem sucedido no esforço de criminalizar o antifascismo. Often this takes the form and I think that the real reason why this is successful is not to be found in the transformations within the right or its ideological shifts over time or it signing up to the gospel of democracy, but is rather an expression of the failure of the left to defend its own historical values and to maintain the previous barriers which existed to stop such a party breaking through. E um dos motivos pelo qual eu considero que eles tenham sido bem-sucedidos não é pela própria retórica, mas antes pelo fracasso da própria esquerda em reafirmar suas condições e manter o limite que uma vez existiu, que diria que um partido como esses fosse normalizado. One indicative example of this is a 2019 European Parliament vote to condemn all totalitarianisms in which communism was directly posed as equivalent to Nazism. Um dos exemplos disso é um voto no Parlamento Europeu em 2019 a respeito da criminalização do totalitarismo, colocava o comunismo diametralmente conjunto com o nazismo. And even in the parliament, the Democratic Party, which is the main centre-left party in Brazil, in Italy, voted unanimously to agree with the idea that communism is a totalitarian ideology equivalent to Nazism, even though some of those same members of the parliament were themselves former communists. E mesmo o Partido Democrático, que é o principal partido de centro-esquerda, votou unanimemente na Itália, votou de forma unânime pela condenação de todo o regime totalitário, colocando nazismo e comunismo juntos, ainda que uma parte dos membros desse partido fossem comunistas, tenham vindo do comunismo. And this corresponds to an increasingly commonplace presentation of the World War II resistance in Italy as an unnecessary endeavour, in fact an attempt at a communist takeover, not helping the Allies defeat the fascists, but rather trying to exploit the Allied victory in order to murder their domestic political opponents. Isso se relaciona a uma narrativa que tornou comum a respeito da Segunda Guerra, da resistência italiana não como uma resistência ao lado dos aliados para se livrar do fascismo, mas antes como se fosse uma tentativa de explorar os aliados de modo a promover um movimento comunista, assassinando os próprios aliados e as forças democráticas da Itália. So what we see in Italy is a left which, even apart from abandoning its communist past and so on, but which has also lost touch with the social groups
with which it did organise, which it did lead when it was a communist party. So we also see, of course, a left which totally rejects the notion of social conflict and which presents neoliberalism as a set of, natural laws, the market, which the only task of an Italian government is to make its national capitalism more competitive. O que se tem na Itália é uma esquerda que perdeu o contato com grupos sociais que um dia ela organizou quando era comunista e que aceita e reproduz uma ideia do neoliberalismo como uma forma de lei natural, dentro das quais o Estado serviria unicamente para organizar de forma melhor o mercado e a sociedade de algum modo a partir dessas leis. So the most striking illustration of this rejection of the idea that social conflict is sometimes right and necessary, and that fighting against other groups within society is indeed necessary, was the formation of the Mario Draghi government in 2021. So a government including everything from the left to the far right in the name of national unity. Dos exemplos disso, de uma esquerda que também esvaziou todo o sentido de conflito social, se desfez de todo o sentido de conflito social, é a formação do governo do Mario Draghi em 2021, que envolveu gente da esquerda até a extrema-direita sob o discurso de unificação nacional. And this is really what I talk about in the book, because it wasn't the first such government, there have been several. The fact that the left has abandoned the perspective of social transformation, but also of political conflict, of political enemies, and has accepted this technocratic vision where what we need to run the economy, to run the world, to run politics, are just experts. E na verdade, sobre isso que eu falo no livro, também não é o primeiro governo que acontece dessa forma na Itália, mas de uma política que se forma como um tecnocrata, a partir da tecnocracia, sob a ideia de que nós precisamos, para promover a sociedade, para progredir economicamente, uma seleção de experts, né, de especialistas. So one of the countries which used to have the strongest working class left now in fact has almost none. Então o país que tinha uma das classes operárias de esquerda mais fortes, hoje na verdade não tem nenhuma. I think what's interesting in the Italian case, and probably a very different to the Brazilian one, is that we see a party led by fascists come to power, but not in a moment of rising social conflict, but of a general acceptance across the political spectrum of a kind of pacification, of a denial of conflict. Então, o que acontece na Itália, que torna o caso da Itália interessante, que talvez seja diferente do Brasil, é que a gente vê uma extrema-direita vir não num momento de conflito social, mas um momento de aceitação geral, de pacificação e de ausência de conflito. So while Giorgia Meloni may invoke the battles of a fictional realm in the imagination of Tolkien, então, enquanto a Giorgia Meloni fica evocando batalhas de um reino ficcional da literatura de Tolkien, in real Italian society we don't see violent conflict, we don't see confrontation. I think that the real problem which the government expresses is not that we're going to see a return to the past, but actually a quite new form of emptying out of democracy, in which even to imagine social change, even to imagine that society could be run in a different way, disappears from the political horizon. O que a Itália real mostra é uma ausência de conflito, e o que o governo acaba promovendo é um completo esvaziamento democrático, esvaziamento da esfera política, da esfera política como um todo. So indeed, the struggle for. So I think. While the rhetoric of Meloni can be very intense, very rhetorically angry, accusing the left even of wanting to destroy Western civilization, I don't think we should expect that the government is going to produce great conflicts. Então, ainda que a retórica da Giorgia Meloni seja muito agressiva sobre a destruição do Ocidente, esse tipo de coisa, acho que não se pode esperar a geração de grandes conflitos por esse governo.
Muita coisa, hein, pessoal? Eu queria fazer alguns comentários, que é algumas coisas que acho que estão apontadas nos dois exemplos que a gente podia destacar em relação ao fascismo, e aí tentar, quem sabe, na hora do almoço, a gente refletir sobre o nosso caso brasileiro, né? Uma delas é que, em primeiro lugar, eu acredito que dá pra gente dizer que o fascismo tá entre as ferramentas e as cartas disponíveis da burguesia para a manutenção do capitalismo. Então essa é a primeira, digamos, lição que os nossos camaradas aqui nos apresentaram. E uma coisa que eu destacaria desse ponto de vista é que nos dois exemplos que foram trabalhados aqui do fascismo histórico, então no exemplo italiano e no exemplo alemão, a retórica partia, primeiro, para se caracterizar, eram movimentos que tinham grande apelo de massas, então que eram capazes de dirigir as massas proletárias dos seus países, e segundo, com uma grande disputa com a esquerda, com os partidos comunistas. O nazismo, ele se organiza, digamos, socialmente, ganha base material, essencialmente, antes de tudo, como um movimento anti-bolchevique. O fascismo italiano também se ampara na radicalização dele, etc., como uma resposta às ameaças comunistas. Então isso é um grande elemento. E uma outra coisa que eu queria destacar, que vem muito na fala do brother, que é o fascismo se mantém na Itália, porque vejam bem o caso italiano. Não sei se vocês sabem, mas literalmente Mussolini, sua esposa e seus poucos camaradas foram mortos pelas mãos do povo, pendurados num posto de gasolina de ponta cabeça, e digamos, o sentimento nacional na Itália era de vingança proletária, de justiça proletária sendo feita. Esse era o sentimento. E a gente caminha aí por menos de um século e a gente chega no que o David está descrevendo, que é a vitória agora de um movimento que é herdeiro direto do fascismo. Não é que é como a gente diz, o Bolsonaro tem retórica, ou vocabulário, ou jeitinho de fascismo. Não. É um movimento herdeiro direto, uma linha histórica de continuidade de uma organização que se chamava MSI, Movimento Social Italiano, e que hoje se apresenta no mundo como Fratelli d'Italia, que está no governo, ganhou. Parte dessa vitória, ou seja, dessa disputa, tem a ver, o David apontou, o problema da derrota da esquerda. A esquerda italiana, o antigo Partido Comunista, resolveu se implodir, se acabar e tentar construir a partir do que o David está apresentando nesse livro, que existe uma resposta da centro-direita italiana de judicializar e transformar o problema na Itália, como a gente teve, muito parecido aqui, quem lembra do Sérgio Moro, alguns anos atrás, Lava Jato, exatamente. Então, de judicializar a política, falar assim, político é tudo corrupto. A gente precisa de técnicos, de gente, dos tecnocratas, dos capacitados, do professor da SPM, não sei quem da FGV, não sei quem não sei da onde, técnicos, precisamos de técnicos. E a parte da esquerda italiana, que vinha do Partido Comunista, cedeu a essa narrativa, digamos, esse pensamento de que também eles precisavam responder ao sentimento anticorrupção, etc., se dissolvendo no que viria a ser hoje o Partido Democrático. Acabaram com a esquerda italiana. Acabaram. No meio tempo, a direita italiana, como nos contou o brother, estava disputando a narrativa histórica, a verdade, que é um problema que também nos cabe aqui no Brasil. Que é um problema que a gente não enfrentou no final da ditadura, nos nossos... enfim, nos momentos históricos que a nossa elite flerta com o fascismo, com os fechamentos de regime, se a gente não puder chamar de um regime fascista, porque de fato acho que tem diferenças entre a ditadura e esse fascismo clássico que a gente está discutindo, mas a falta de disputa da história, da verdade, etc., nos leva não só a repetir erros, mas como que os erros vêm renovados. Então não existe mais comunismo para Giorgia Meloni atacar dizendo vamos fechar esse regime, porque é o seguinte, em última instância, em termos formais, eu estou aqui simplificando um pouco as coisas, a burguesia, ou seja, quem controla os meios de produção, que na Alemanha para sustentar o nazismo era Siemens, eram as fábricas que a gente tem hoje, era essa gente, os fornos que queimavam judeus, comunistas, ciganos, homossexuais, etc., antes de queimarem gente, eles produziam mercadoria, o capitalismo, eram fábricas, grandes fábricas. Se o capital opta por um fechamento de regime
como saída, ele normalmente usa como a desculpa, então, o crescimento da esquerda ou a ameaça comunista. Na Itália não tem isso, e aí surge essa narrativa fantástica, em que encontra a base na realidade com o pânico moral que se coloca nas massas empobrecidas por anos e anos e anos de austeridade neoliberal, o pânico moral de que estão vindo aí os africanos e os muçulmanos vão invadir a Europa, vai blá, 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 que eles acham a coisa mais linda do mundo aquele lugar, não pode mudar nada. E é isso mesmo, os caras assim, e se apegam a uma visão identitária quase artificial, tentam reconstruir essa identidade nacional artificial, que pega pouco na realidade no sentido, como o David estava dizendo, não movimenta a ação popular ou a mobilização, nem para a direita nem para a esquerda, fica tudo um pântano de mentiras e mentiras e mentiras, uma alienação extrema, e a gente chega nesse resultado. Eu acho que são elementos que eu queria destacar para a nossa realidade aqui no Brasil, que saímos agora de uma vitória eleitoral, ou seja, ganhamos no terreno da democracia, contra não um governo já, um regime fascista, que de fato não era, mas com um governo que tinha o vocabulário, a retórica, etc., e o desejo, a vontade, que só não fez que não pôde. E em parte não pôde, porque nesse país ainda, eu e o David estamos fazendo mesa para lançar o livro, que eu traduzi, e eu falo isso em todos os lugares, existe uma diferença entre o que aconteceu na Itália e o que acontece no Brasil, para além dos caráteres fascistas, etc. Nesse país existe esquerda, a classe trabalhadora brasileira segue organizada, mobilizada, existem partidos socialistas, existem partido comunista com mais de 100 anos, existe o Partido dos Trabalhadores, que é o maior partido da organização operária, talvez, do mundo, que ainda dirige, a gente ganhou, gente, porque isso é uma coisa, o David não citou muito, uma coisa que acontece na Itália, que é, os votos do que seria a esquerda, do Partido Democrático, ficam concentrados nas Piazza Duomo, né? O voto no centro da cidade. Então, onde estão a intelectualidade e os ricos da classe média? Os nossos votos, que nos salvaram, estavam concentrados na classe trabalhadora, no Nordeste, nas periferias, nos rincões mais pobres dos estados mais bolsonaristas desse país. A nossa gente, nas cidades empobrecidas de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, em todas as cidades do Nordeste, essa é a gente que, digamos, é o nosso farol, a nossa luz, e que é diferente da realidade que a gente estava discutindo aqui. E que, na minha opinião, fica aí como lição, antes da gente abrir aqui para a conversa, de a nossa diferença. Aqui tem esquerda, esse país não cai nas mãos de um imbecil, como essa Jorge Meloni que fala sobre Senhor dos Anéis, Harry Potter, sei lá mais o quê, porque aqui tem esquerda que ainda consegue, apesar de todos os nossos erros, debilidades, etc., manter uma parte significativa da confiança da classe trabalhadora brasileira, dos mais pobres, das pessoas que passam fome, enfim. Isso era o que eu queria dizer, e acho que agora a gente podia abrir umas perguntas. Quem tiver da plateia, já temos uma aí. É isso. Duas. Então, ó, uma e aí a camarada lá do fundo. Acho que é melhor por causa do filme. Oi, 3 perguntinhas rápidas. A gente no Brasil vai compor um governo de união nacional pela primeira vez, ou seja, a tática tradicional da esquerda, que era as frentes únicas, tinha um corte de classe. Pode falar, Pedro. Pode falar? Pode. Nós tivemos uma tática que eu considero acertada, né, de fazer uma grande aliança por sobrevivência contra o fascismo. Mas é uma aliança que inclui representantes orgânicos do capital para compor um governo, por isso é um governo de união nacional. Enquanto uma tática necessária, mas o quanto isso gera um problema estratégico, já que a maior debilidade hoje é a ausência de uma alternativa à esquerda para a saída da crise, né, que seria a grande inovação dessa conjuntura em relação ao fascismo, né? O fato de que no mundo a esquerda está menos organizada. Segunda pergunta, que é mais sobre a Europa. Vamos manter duas, que daí dá para os outros camaradas perguntar? Claro. Bora? O quanto a esquerda europeia tem dificuldade, para além de qualquer delírio supremacista branco, de que os brancos vão ser substituídos, mas de lidar com uma classe trabalhadora que é cada vez menos branca na Europa, porque é formada por trabalhadores migrantes, que não tem identidade com esse histórico de organização da classe trabalhadora europeia, né? E isso é um problema. E o quanto contribui para a ascensão dessas novas organizações fascistas, neofascistas, pós-fascistas, o fracasso dos novos partidos de esquerda europeus que ganharam força
ou de renovação de partidos já existentes que ganharam força depois da crise de 2008, como o Syriza, o Podemos e o Jeremy Corbyn na Inglaterra. Saídas de esquerda que pareciam renovar o imaginário político, mas que acabaram capitulando o consenso de gestão neoliberal. É isso. Muito bem. Vamos já emendar na pergunta da camarada e a gente responde essas duas. Então, a gente tem uma pergunta sobre a unidade da esquerda. Acho que ela estava na frente, amigo. Pode vir, amigo. Oi, bom dia a todos, a todas. Eu vou só contextualizar rapidamente, eu sou de Brasília. Estou muito satisfeita com o resultado e eu acho que todo mundo também está, né? Só que me preocupa um pouco esse movimento ainda, que uns chamam de bolsonarismo e eu chamo de fascismo, né? E eu gostaria de saber de vocês, bem pessoalmente, como não chocar próximas serpentes. Boa pergunta. O que vocês acham? A gente faz mais uma e fecha? Só... Eu acho que vamos para a última pergunta do camarada e a gente responde e vamos pro almoço. Rapidinho para o Jonathan, apenas como reflexão, a gente elegeu agora um governo de coalizão e você fala em superar o capitalismo. Como é que a partir do Brasil você está inserido nesse sistema que é global e que exclui, como exclui Cuba com o bloqueio, como é que vai ser instalado, pode gerar um modelo econômico, social e político que supere esse modelo que está instalado, que é o capitalismo? Boa. Então, nós temos 4 perguntas. Uma, como não chocar de novo o ovo da serpente. Uma questão sobre a unidade que a gente promoveu para vencer o Bolsonaro nas eleições. Sobre os partidos de esquerda na Europa. E agora essa última pergunta do camarada. Eu queria só, assim, eu vou deixar os professores responder, óbvio, mas eu vou dar meu pitaco para a camarada, que é como não deixar o ovo da serpente eclodir de novo. Na minha opinião, nesse momento histórico, é mobilização popular e punição dos genocidas que mataram os brasileiros. Se tiver anistia de novo nesse país, a gente está lascado. Assim. A nossa anistia é uma vergonha histórica e a gente não precisa passar por uma vergonha dessa de novo. Agora eu vou mandar para uma vergonha histórica, eu digo assim, porque tinha que ter punido os nossos ditadores. Bolsonaro de cabeça para baixo e traçado. Exatamente, vamos pendurar o Bolsonaro lá em Brasília de pendurar essa. Quem quer começar respondendo? Vocês escolhem as respostas, então o David vai começar. Okay, so I'll just answer the question that was specifically about the European left. Vou responder a pergunta que foi especificamente sobre a esquerda europeia. Because it seems to me that there are very big differences between different national contexts, and that actually some European left parties have done well in organising a multiracial working class. Há diferenças específicas entre os países, entre as nações, mas alguns partidos, algumas esquerdas europeias foram bem sucedidas em organizar um movimento multirracial. So even admitting many limits and contradictions of the racism of large parts of the historic labour movement, I think if we look at, for example, countries like Britain and France, we can see that in the 1970s there were very important immigrant-led workers' struggles, which really did change the culture of the left. Mesmo admitindo questões como o racismo histórico dentro dos movimentos e outros problemas, a gente consegue ver casos bem-sucedidos como, por exemplo, a Grã-Bretanha, a França, que, por exemplo, nos anos 70 conseguiram criar um ambiente de movimento político bem-sucedido com pessoas de diferentes origens. So, for example, a very important labour struggle in Britain in the 1970s was called Grunwick, and was a struggle led by South Asian women workers in a photographic processing plant in southwest London, West London. Caso importante de luta dos trabalhadores na Inglaterra, que exemplifica esse sucesso na década de 70, foi chamado Grunwick,
que foi liderado por mulheres trabalhadoras advindas do sul da Ásia que trabalhavam numa planta fotográfica no oeste de Londres. So I think what's also interesting in those, so I won't go into the details, but I think what's interesting is that you can see the way in which those struggles, maybe by workers who were quite marginal to the labour movement, seen as doing an unskilled job, who were women as well as racialised, they really succeeded in kind of forcing their way into the labour movement and demanding that the movement take their demands seriously. O que esse e outros casos exemplificam, sem entrar em detalhes, é como esses trabalhadores que eram vistos como precarizados, eram racializados, forçaram o seu ingresso, forçaram que as suas vozes e suas causas fossem ouvidas dentro das lutas trabalhadoras, dentro dos movimentos trabalhadores. Whereas, to take the country we're talking about, Italy, Italy has a much less deep history of settled migrant populations. And I think in a way some of the struggles we're seeing in Italy now are somehow similar to those of Britain or France 30 years ago. A Itália, que é o país que a gente estava falando, por exemplo, tem uma história muito menos profunda em relação a comunidades migrantes. De modo que o que a gente está vendo lá hoje, talvez possa ser relacionado de uma forma mais simples com o que a França e a Inglaterra passaram nos anos 90. But it has to be said that I think the dominant approach of the Italian left towards ethnic minorities and towards immigrants, I think still suffers from a very strong kind of paternalism, effectively of seeing racialized people as only as victims. Mas eu considero que talvez na Itália o movimento olhe para minorias étnicas e imigrantes de uma forma ainda muito paternalista. E olhando para eles simplesmente, unicamente como vítimas. So, of course, solidarity with refugees, solidarity with the thousands of people who die each year crossing the Mediterranean is extremely important. É claro que solidariedade com refugiados, com as milhares de pessoas que morrem todo ano cruzando o Mediterrâneo é importante. But it's something different from the question of organizing a multiracial working class. Mas isso é diferente de organizar uma classe operária multirracial. In the sense of solidarity among equals who have similar conditions and are fighting over the same demands. No sentido de solidariedade entre iguais que podem se unir para lutar pelas mesmas demandas, que passam por dificuldades. So, in a way, though, I'm hopeful because I guess despite what Giorgia Meloni says about the bankers, which of course means Jews, and the radical left who are trying to ethnically substitute the population. I mean, the thing is that it is going to happen. The white Italy will not survive. O que eu espero é que, a despeito do que a Giorgia Meloni fala sobre os banqueiros, quando a análise dos banqueiros na verdade ela quer dizer judeus, sobre os migrantes, etc., essa solidariedade vai ocorrer, ela vai acontecer. E essa Itália branca não vai sobreviver. So I think, although there are parts of the left that think that we can kind of copy a bit of nationalism and sort of we could win voters back from the far right by agreeing a little with what some of them say, I think that's a total dead end and has repeatedly been shown not to work. E então essa estratégia de uma parte da esquerda de adaptar e adequar um pouco do que os nacionalistas e a direita falam para ganhar um pouco dos votos tem se mostrado repetidamente como uma rua sem saída. So to give just one, there are examples, some of the social democratic parties in Scandinavian countries, and particularly Denmark, carry through appalling racist policies. Então, tem exemplos como, por exemplo, na Escandinávia, que partidos sociais-democratas aceitam políticas absurdamente racistas. Agora, professor. Vamos lá. Fazer um giro aqui pelas questões muito pertinentes, eu agradeço demais por elas. Bom, primeira questão, eu concordo plenamente essa dimensão de polarização que se coloca do fascismo
contra o comunismo, sobretudo em seus inícios, e o marco do neofascismo contemporâneo se colocar de uma forma triunfal, de tal maneira que eles não mais necessitam, por exemplo, do uso da paródia, né, como no nacional-socialismo, né, ou como os camisas negras fascistas que faziam também uma articulação direta nos sindicatos, quando hoje não há, por exemplo, no Brasil, sindicatos organizados. Então, nós temos um neofascismo hoje, sobretudo, por exemplo, aqui no Brasil, que parasita as ruínas de um processo de décadas de despolitização. Isso é um ponto importante. Outro ponto sobre essa caracterização do bolsonarismo, que eu acho que é importante de pensar nisso, mesmo dentro daquilo que o Traverso ou da filosofia europeia ou norte-americana vem discutindo, né, sobre o tema, né, não apenas a partir do marco, por exemplo, de um cara como o Paxton, que escreve, né, um texto muito importante sobre o fascismo, eu acho que não dá para caracterizar os fascismos contemporâneos apenas como identitarismos de direita, né, como o próprio Traverso coloca. Então, é uma questão de um grupo de pessoas que querem manter seus privilégios, na medida em que a gente tem, por exemplo, uma emergência, né, de grupos que não mais se integram nesse tipo de estereótipo do branco, de classe média. Então, assim, as causas raciais, trans, etc. Então, há, por exemplo, essa tentativa de manter uma identidade. Há esse componente importante, sim, mas há também essa dimensão que não se explica apenas para a esfera da cultura, que é o tema da acumulação predatória. E aqui eu acho que é importante a gente fazer uma relação com o Brasil, especialmente, que é o vínculo que há no próprio Estado brasileiro, e aqui respondendo talvez a última questão, com um diagrama escravocrata, né? Porque a questão do Brasil, o dispositivo escravocrata brasileiro, ele é tão virulento, até eu quero fazer uma saudação especial ao Cláudio Medeiros, que está aqui, também está lançando livros do Laglac, que interessa muito esse tema, né? Que ele tinha essa figura do escravo de ganho, né? Que é o seguinte: qualquer pé rapado, qualquer branco de pequena, baixa burguesia, ele tinha escravas na sua casa, né? Não era só o regime de plantation, os grandes senhores de engenho. Então, qualquer casa brasileira aqui em Paraty tinha estupros na sua cozinha, compreende? Ou seja, a gente enviava o português, o branco brasileiro, ele enviava as pessoas escravizadas para trabalhar para ele, né? Isso criou uma cultura escravocrata no Brasil que era mantida pelas instituições brasileiras. O seguinte: então, o meu escravo de ganho fugiu, ia até o cartório, pagava um monumento, o Estado dá chibatadas ou prendê-los em calabouço, né? Então, o Estado brasileiro, ele persiste, né, em todas as séries de ditaduras, como um dispositivo contra-insurrecional para debelar revoltas escravas, e por isso a polícia militar ela é sanguinária. O bolsonarismo, ele não só se alimenta dessa dimensão do militarismo, do policiamento, mas dessa tradição escravocrata institucional. Enquanto a gente não lidar com isso, destruir, né, essas instituições escravocratas que persistem no Estado brasileiro, né, os fascistas retornarão. E retornarão constitucionalmente, né, como dizia o Benjamin na famosa tese 8ª das teses de história, né? A tradição dos oprimidos nos ensina que o Estado de exceção é a regra, né? De repente, uma classe média brasileira começou a sofrer ataques, como a bala de peru, se tinha ali os intelectuais, as intelectuais desapareceram e sumiram. Mas diante de balas comuns, que são a constante do Estado brasileiro, que eu falo no livro, o dispositivo da bala comum é a regra no Brasil, é a regra. Não só os cemitérios de escravos, mas as balas comuns, né? Então, não se trata só, talvez, e acho que é necessário, porque isso é muito importante, punir Bolsonaro, os generais golpistas, mas, acima de tudo, destruir essas estruturas, pensar uma outra maneira de articulação dos aparatos, né, vamos dizer, securitários,
dos aparatos de defesa no Brasil, né? Porque esses aparatos eles são escravocratas. Bom, e essa característica do capitalismo contemporâneo, como diz a Nise Ferreira da Silva mais recentemente, ela fala, baseia-se numa ideia de uma acumulação negativa, né? Mais recentemente, inclusive, o Lazzaretto fala de aquela ideia da acumulação primitiva, né? Ela se torna regra, né? Ou seja, finança igual a circulação, expropriação de tempos mundos e absoluta monopolização do capital. Então, as grandes big techs, não é um sujeito aqui com o seu Jeep Renegade morando aqui numa casa, não. A gente tem um processo hoje desse capital contemporâneo que é de uma monopolização absoluta do capital, né? Que busca até presidir do trabalho na medida que ele tem a escravização, né? A uberização é uma forma de escravização. E isso torna a luta muito mais terrível. Isso demanda décadas. E aí eu gosto um pouco das análises que o Stigler faz. É como se a gente estivesse diante daqueles inícios do capitalismo, quando não tinha nem a Liga dos Justos, quando não havia absolutamente nada para se firmar. Então estabelecer, inclusive, outras institucionalidades, né? E pensar de como o capitalismo, né, que se estabeleceu como o capitalismo liberal, né, a partir de uma pax, né, o Trotsky dizia, né, o fascismo ele se baseia no estabelecimento de uma pax para o capital, que vai se utilizar sobretudo da guerra civil, a pax que o capital necessita para ampliar-se, né? E essa pax neoliberal, ela gestou, ela modificou as estruturas estatais, né? É muito difícil a gente pensar hoje, por exemplo, num outro tipo de relação com o Estado brasileiro quando ele está asfixiado no sistema função dos parlamentos, das agências regulatórias. Então, a questão é a gente pensar talvez fora desses calendários, né? Eu gosto muito das provocações do subcomandante Galeano, né? Finado Marx. Ele diz: nossos calendários são outros, não são os calendários do trending topics, né? Nós tentamos pensar outros cotidianos, outras relações, né? E acima de tudo, né, entender que a luta anticolonial, anticapitalista, ela não se coloca mais tão somente, eu acho que é importante, na esfera bélica, em que em algum momento haverá o confronto. Não é mais isso, mas ela se dá em nossos cotidianos. Em nossos cotidianos. A prática da descolonização, ela é cotidiana, né? Como diz o comitê, quem vive uma vida de merda terá uma política de merda. E ao mesmo tempo, né, além dessa esfera de uma especial cotidianidade, é importante reformular as bases do que a gente entende por política, né? Parar de separar, a gente falar política identitária e política real. A gente precisa englobar, trazer para o pano de centro da política as questões, por exemplo, que o Yanomami suscitam hoje, né? Por exemplo, o tema no Brasil que tentou se discutir no Chile, não se conseguiu. É um debate candente no México sobre as municipalidades indígenas, a autonomia dos povos indígenas, né? A autonomia dos quilombos, né? Uma afirmação das novas identidades e de outras maneiras de relação com a vida e com a produção, porque viver estar no mundo é produzir. E o capitalismo financeiro hoje ele é uma máquina absoluta de expropriação que vai alimentar grandes big techs que hoje tentam, digamos assim, pensar a sua fuga do mundo, né? Os donos da Amazon, enfim, aquele Elon Musk, um grandiosíssimo imbecil, né? Um grandiosíssimo imbecil que é um pós-fascista em todos os sentidos, né? Que hoje arquitetam a sua saída do planeta, né? Entender um pouco dessa força que está nos movimentos, essa força do comum que tem que se articular com outras tradições, porque nós temos tradições guerreiras, né? Acho que essa é a questão importante, é também um vácuo teórico, um vácuo imaginário, né? Porque as pessoas hoje elas estão nas telas. Por exemplo, tem universidades públicas, né? O movimento estudantil, os alunos eles estão nas redes sociais, estão nos seus smartphones. Eu acho que o trabalho passa por aí, ele é bem cru, ele é de corpo, né? E acontece a cada momento, né? Como diz o Ben, a cada momento, Zeit, né? Esse tempo de agora que acontece nesse instante. Por isso que esses espaços como o da Flipei, para mim, são preciosíssimos e é uma grande honra, uma alegria mesmo estar aqui do lado de vocês.
vocês agora fossem comprar e conversar com os nossos autores, que vão estar ali na mesinha autografando quem quiser. Sociedades do Desaparecimento, N-1, do professor Jonathan Barbosa, muito obrigado. Aqui, primeiro eles tomaram Roma, do professor David Brother, tradução minha para quem teve simpatia, e a Jacobi Brasil também vai estar sendo vendida. Mas um último jabazinho, sábado vai ter uma mesa sobre socialismo no nosso tempo, às 11 horas, comigo, Victor Marques, a gente vai estar lançando a revista Jacobi e o nosso novo livro, que é o ABC do Socialismo. Muito obrigado a todos, bebam água e sejam socialistas. Respeitáveis camaradas, neste tempo revolto, estudando os nossos trevosos dias, talvez não saiba quem fui eu. Talvez um sábio vos diga que fui outrora um poeta da ebulição, inimigo ferrenho das águas cristalinas. Cada tomo de poemas incendiários nós o abriremos, e mesmo sem ler, sabemos de que lado lutar. Todo negacionista da cultura é desde já meu inimigo jurado. Morre, verso meu. Morre como uma pessoa, anônima como tantas tombadas pelo capital. Camarada vida, a trote mais rápido, marchemos mais rápido. Lutamos pelas palavras, pela ciência, pela verdade. Com a língua áspera dos cartazes, eu nasço. Movimento incansável das ruas.